Meus amigos, Attack on Titan finalmente teve o seu fim, no caso o anime, porque no mangá nós já sabíamos o fim desde 2021 e naquela altura, como todos sabem, o final sofreu um hate gigantesco. Tanto que o pessoal andava a teorizar que o final ia ser diferente, que a mapa ia mudar o final, ia ter ali um final original do anime. Eu não vou adentrar nessa teoria neste vídeo, que acho que não é o ponto, porque lá está, não foi concretizado, então não faz muito sentido, mas basicamente eles tinham criado uma teoria em que a realidade do anime seria uma realidade paralela à do mangá, então o pessoal ali com uns pontinhos, vocês sabem como é que é o pessoal das teorias, o pessoal vai deep na teoria. Então o pessoal meio que pensou que ia ser ali dois universos paralelos, então o final do anime ia ser diferente, mas pronto, essa teoria caiu por terra porque não se concretizou e não tivemos um final original. Eu mesmo, quando li, admito que eu não tinha curtido muito do final, mas com a chegada deste episódio final, da temporada final, da parte final, eu consegui ver e entender melhor estes últimos momentos da obra. E realmente eu acredito que, por mais que muitas coisas ainda tivessem ficado em aberto, deu para perceber melhor o que é que o Isayama queria fazer. Então neste vídeo, pessoal, eu queria falar um pouco desta parte final do episódio e explicar um pouco da minha interpretação sobre o que é que aconteceu. Eu, a primeira vez que tinha lido o final, eu tinha ficado meio indignado lá no mangá. Porque depois, lá na cena final, quando os créditos são mostrados, vimos que basicamente o que o Eren fez não serviu de nada. No fim, os humanos acabam sempre por se destruir uns aos outros. É um ciclo infinito. Só que agora eu consigo ver que realmente o Eren não tinha muita escolha. Ele não ia conseguir solucionar este problema dos humanos. É algo que sempre vai existir. Se ele tivesse deixado só Eldianos vivos, eles iam acabar por se matar na mesma. E para além disso, no fundo o Eren também não passava de um peão da Ymir. Mas já lá vamos à Ymir daqui a pouco, que eu tenho muito que falar dessa criminosa. Então a ideia do Eren foi basicamente que as cartas que ele tinha foi tentar criar um mundo em que as pessoas que ele gostasse conseguissem viver em paz, pelo menos até à hora da sua morte e morrer de causas naturais. Este plano do Eren, pronto, as intenções do Eren são-nos explicadas quando o Eren e o Armin estão lá a caminhar pelas paisagens, que eles sempre sonharam ver. Só que a conversa avança e chegamos na bendita cena do Eren corno. Muita gente não gostou desta cena, eu mesmo quando vi tive que me esforçar para tancar, que foi foda, mas eu vou fazer o impensável e eu vou defender o Eren corno. Temos que ver que o Eren sempre foi uma pessoa revoltada e emocionada desde o início do anime. E acho que a única coisa que mantinha o Eren são da cabeça era a vontade que ele tinha de ser livre. Só que depois que ele beijou a mão da história e ele viu tanto o passado como o futuro, ele chegou à conclusão que ele não era livre. Ele era simplesmente um escravo do próprio destino. Onde ele achava que tinha escolha, mas na verdade ele só estava a seguir o roteiro que já tinha sido definido para ele. E lá está, e vemos isto porque ele depois, lá nesta cena aqui, quando eles estão aí nos caminhos, ele diz ao Armin que ele teve que direcionar o Titã da Dina Fritz para a mãe dele, porque lá está, ainda não era a hora do Bertolt morrer naquela altura, porque o Armin iria precisar de consumir o Bertolt mais para a frente. Então lá está, o Eren estava meio preso aqui a este destino, ele tinha que fazer a história andar como ela devia ter que andar. E lá está, eu pergunto-me, como é que alguém não vai coringar estando na situação do Eren e passando pelo que ele passou? Tipo, não dá. Ele obviamente não estava bem mentalmente, ele estava completamente destruído. E obviamente ele nunca foi aquele macho alfa sigma male que ele demonstrava ser. No fundo, ele era só um corno. No fundo, ele era apenas um humano, com incertezas, com inseguranças, que calhou de ganhar poder. Tipo, ele mesmo diz isso ao Armin no episódio. Então aqui a cena do Eren, onde ele mostra a sua fraqueza, é o Isayama a tentar humanizar um Eren que já parecia estar muito distante. Mas lá está, não passava de uma fachada. Então por mais que eu ache ridícula esta cena, meio patética, eu acho que faz todo o sentido com a obra e mesmo com o Eren. Eu acho que ficou... É uma cena que eu acho que faz sentido. Não ficou assim tão deslocada quanto parece. E houve uma mudança que o pessoal do anime fez, a mapa, que eu acho que para mim melhorou completamente este final. Vocês já ides perceber porquê. Nesta cena, onde o Eren e o Armin estão na praia, no mangá o Armin diz... É uma cena bem curta no mangá. Ele diz basicamente obrigado ao Eren pelo que ele fez, por ter se tornado um genocida por causa deles. E lá está, isto é ridículo. E esta cena caiu muito mal no mangá, obviamente. Mas graças a Deus, eles aqui no anime, eles mudaram esta cena. Para além de terem estendido a cena, tiraram esta fala macabra do Armin, de obrigado por seres um genocida, Eren. E ficou 1000 vezes melhor que o mangá. Em vez do Armin só dizer obrigado pelo que o Eren fez, o Armin aqui diz que percebe o que o Eren fez, que ele percebe do porquê dele querer apagar o resto do mundo. Porque o Armin, no fundo, tinha o mesmo sonho do Eren, de desbravar aquele mundo vazio e misterioso. Porque lá está, quem mostrou o livro com estas paisagens foi o Armin. Então meio que foi o Armin que colocou esta ideia de um mundo vazio a ser descoberto na cabeça do Eren. Mas agora, voltando aqui à cena,
O Armin, em vez de agradecer ao Eren por ter se tornado um genocida, como foi no mangá, no anime ele agradece por ele ter-lhe mostrado como era o mundo exterior, como eles sempre sonharam. E ele diz ao Eren que nós fizemos isto juntos e que eles iriam se ver no inferno, meio que dando ali um conforto ao Eren que no fim vão acabar por ficar juntos outra vez. E no fim ele diz que aceita o Eren como ele é, entendendo o que ele fez, e que vai ajudar pegando um pouco do pecado do Eren para ele, ajudando a aliviar o peso dele, nem que seja por pouco. Com isso, depois eles abraçam-se e o Eren chora por ter conseguido falar com o seu amigo uma última vez. O Armin então depois chega a vida dele tentando criar um mundo que ele e o Eren queriam, um mundo pacífico e livre, onde as pessoas pudessem se entender. Mas depois vimos que lá está, não adianta, o ciclo de guerras e ódios sempre vai existir. Enquanto os humanos existirem, é algo que faz parte da natureza humana. É um final agridoce, mas ficou muito melhor que o mangá. Mas é que nem se compara. Deu para perceber muito melhor os personagens, deu muito mais profundidade, deu para perceber até um pouco o que é que se passava melhor na cabeça deles, porque o Armin também estava meio confuso aí a apoiar o... Obrigado por ser genocida. Mas eu não sei, eu acho que foi uma mudança muito positiva, foi uma mudança feliz. E agora vamos aí ao main dish, ao prato principal. Vamos falar de Ymir Fritz. Eu juro que eu não consigo perceber esta personagem. Basicamente, uma das coisas que ficou no ar foi quando o Eren diz ao Armin que a Ymir estava à espera estes 2000 anos da Mikasa e não dele. O Armin lhe pergunta porquê a Mikasa, mas o Eren manda, a Ymir sabe, isto é o Isayama, dizer merda isso aí. Não tivemos a explicação, mas dá para ter uma interpretação de o porquê que a Ymir estava à espera da Mikasa e não do Eren. Vendo a história da Ymir, ela era escrava, já todos nós sabíamos disso. Mas ela, depois de ganhar os poderes do Titã, ela podia muito bem ter-se livrado do rei Fritz. Mas ela não o fez, porque ela tinha desenvolvido um amor pelo rei. Mesmo o rei sendo um completo arrombado para ela, basicamente uma síndrome de Estocolmo aí. E a Ymir, até à hora da morte dela, que foi quando ela se colocou à frente do rei para o proteger daquela lança, ela nunca conseguiu se libertar. Ela ficou sempre presa ao amor que ela sentia pelo rei. E nós conseguimos ver que ela queria liberdade no fundo, porque ela libertou aqueles porcos lá atrás. Ela meio que fez pelos porcos o que queria que alguém fizesse por ela, porque ela não tinha força. Assim como os porcos não conseguiam sair da sua jaula, ela não conseguia sair da sua jaula mental. E ela precisava de alguém que fizesse o que ela fez pelos porcos, basicamente, que a libertasse. E então a Ymir basicamente ficou estes 2000 anos todos presa nestes problemas mentais dela, até que apareceu um casal que espelhasse a vida dela de certa forma. E basicamente ela estava à espera da Mikasa porque ela queria que a Mikasa fizesse o que ela nunca conseguiu fazer, que era, por mais que ela amasse o Eren, ela conseguiu ir contra isso e no fim matá-lo. Assim, dando à Ymir meio com abrolhos e ela finalmente consegue se libertar. Então, com isso, a Ymir libertou-se e o poder dos titãs acabou. Ou seja, a história toda de Shingeki foi para curar a doença mental de uma garota. E temos também a revelação que aquelas dores de cabeça que a Mikasa tinha era a Ymir a bisbilhotar a ver o que é que se passava, porque a Ymir acompanhou a Mikasa este tempo todo. Eu não sei, esta Ymir é uma cornuda, não é? Mas antes de entrar aqui neste ponto da Ymir, eu tinha mencionado que eu não conseguia perceber esta personagem, não conseguia perceber a garota. Ela era bué contraditória. E porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Eu não sei se vocês se lembram, é-nos dito lá atrás que a Ymir era ela quem esculpia todos os corpos dos titãs. E quando alguém perdia membros, também era ela que reconstruía, como foi no caso do Zeke. Então pensem comigo, aí na luta final, o Eren só estava a caminhar, ele não estava a fazer mais nada. Quem invocou os titãs do passado foi a Ymir, ou seja, ela queria que o estrondo continuasse. Mas ao mesmo tempo, quantas transformações é que a Pieck teve? Vais-me dizer que a Ymir estava a reconstruir os corpos dele, ao mesmo tempo que invocava os titãs do passado, para acabar com eles? Que porra é esta? Porque lá está, no fim nós vemos que a Ymir queria que a Mikasa matasse o Eren. Mas então para que dificultar as coisas? Que até havia lá uma parte que o pessoal ia todo base, o pessoal ia todo morrer se não fosse o Falcão aparecer. Então não dá para perceber esta garota. Depois, para finalizar, temos aí a parte do túmulo do Eren e nos mostra ali as gerações futuras a irem visitá-lo e tal. No anime não deu para ver muito bem quem era, mas se vocês repararem, a Mikasa arranjou alguém e ela ia visitar o túmulo do Eren com ele. No mangá conseguimos ver claramente que esse alguém era o Jean. Eu vou-te dizer aí que esse aí é outro corno. Eu acho que Attack on Titan devia se chamar Attack on Cornudos, meu, porque não é possível. Porque ficaste com uma pessoa que só ficou contigo porque foste o que sobraste, é triste, meu. E pronto, vemos que a Mikasa viveu a vida toda e nunca esqueceu o Eren, que até à hora da morte dela, lá estava ela com o cachecol dele. Lá na cena onde nos é mostrado o passado dos anos, onde até vemos uma cidade futurista e etc. A árvore que era o túmulo do Eren foi crescendo e ficando igual à árvore da Ymir. Aquela mesma árvore que a Ymir encontrou lá aquela minhoca que dava os poderes dos titãs. Então aquela cena pós-crédito onde vemos aquela criança e o cachorro a irem em direção à árvore, diz-nos basicamente que vai acontecer tudo outra vez, repetindo todo o ciclo que vimos.
Com este final eu não interpretei que o Isayama vá querer continuar a história ou que fosse alguma deixa para poder continuar no futuro. Na minha opinião, está aberto, obviamente ele pode fazer se lhe der na cabeça, mas eu vejo isto mais como uma maneira dele transmitir que pronto, no fim é tudo um ciclo, que nada muda, tudo vai se repetindo, é só questão de tempo. Mas é isso, pessoal. Como eu tinha dito, no mangá eu não tinha gostado assim tanto do final, mas com o anime, com a trilha sonora, ali com as animações, com toda a vibe que o episódio passou, eu acho que eu consegui aproveitar melhor estes últimos momentos da obra. A história, como vimos, tem vários problemas, mas não dá para negar o que foi este evento, o Attack on Titan no geral. Ter acompanhado esta obra foi incrível, meu, a sério. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham curtido do vídeo. Desabafem aí nos comentários que eu quero saber as vossas opiniões também, quero ver aí outros pontos de vista, para ver o que é que, se calhar, houve coisas que eu não notei e que vocês notaram, então digam-me aí também, que eu vou querer saber. No mais, inscrevam-se aí no meu canal, se ainda não forem inscritos, se este for o primeiro vídeo que estás a ver, para continuar a acompanhar aí uns conteúdos animescos, e portem-se bem, e até à próxima. Peace!